Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês meu último book haul de 2018 com todas as minhas aquisições de dezembro. 2018 terminou comigo recebendo vários livros incríveis, entre eles O Milagre, da Emma Donoghue, uma leitura que já tá nas minhas metas de leitura agora pra janeiro. A Emma Donoghue é a mesma autora de Quarto, que foi o livro que deu origem ao filme Quarto de Jack, e aqui a gente vai ter uma mescla de romance histórico com thriller psicológico. É uma história que se passa na final da década de 1850 na Irlanda. Também recebi Tempo de Partir, da Jodi Picoult, que é uma autora que eu gosto demais. E aqui nesse livro a gente vai ter a história de uma mulher que ela não consegue se desvencilhar do fato de que a mãe dela sumiu há mais de 10 anos e ela continua em busca da mãe dela. Outro livro que eu recebi, que eu tô louca pra fazer a leitura, é O Ódio que Você Semeia. Aqui a gente vai conhecer a história da Star, que é uma garota de 16 anos que vive em dois mundos muito diferentes. Um deles é o bairro pobre onde ela mora e o outro é o colégio particular onde ela estuda. A vida dela vai sofrer um desequilíbrio muito grande quando ela presenciar a morte do amigo dela que estava desarmado e ele foi morto pela polícia. O livro que eu recebi foi A Viúva Silenciosa, é uma parceria entre Sidney Sheldon e a Tilly Bagshaw. O Sidney Sheldon, na verdade, ele já morreu em 2007 e a Tilly Bagshaw foi escolhida pela família para continuar o legado do autor. Aqui no caso a gente vai ter então uma série de assassinatos que começam a acontecer e no corpo de cada vítima são encontradas células mortas, a ponto então do assassino, que eles ainda não sabem quem é, para começar a ser chamado de um assassino zumbi. O único ponto em comum entre as vítimas é uma psicóloga e começam a acreditar então que essa psicóloga na verdade é o verdadeiro alvo desse assassino. Com a editora Companhia das Letras eu recebi dois livros diferentes. Um deles foi publicado pela editora seguinte e é o livro Cartas Secretas Jamais Enviadas, que é a mesma organizadora da coletânea Últimas Mensagens Recebidas. A Emily Trunk, ela criou esses dois Tumblrs aos 15 anos, onde ela começou a postar, então aqui nesse caso, cartas que ela escrevia para pessoas diversas e nunca havia enviado, e ela começou a pedir que as pessoas enviassem suas colaborações. O Tumblr cresceu pra caramba, hoje ela recebe diversas contribuições e algumas delas foram compiladas para uma publicação física, e no começo de 2018 saiu a tradução aqui no Brasil. Outro livro que eu recebi foi publicado pela editora Companhia das Letras mesmo, e é o Contos Clássicos de Terror, que vai reunir contos dos mais diversos autores, passando pelos gêneros do horror, do terror, do gótico. Tem autores das mais diversas épocas e tá nas minhas metas de leitura para esse mês. Com a editora Intrínseca, recebi Bird Box na nova edição, né? Na verdade, essa aqui é a edição que tem a jacket com a capa do filme. Por baixo a gente tem a capa original mesmo. E eu já fiz a leitura, foi uma das minhas leituras agora do início de janeiro, porque eu já li logo para poder assistir ao filme. Vou falar dele no vídeo de leituras do mês que for ao ar no mês que vem, porque eu li esse mês. Também da Intrínseca, eu recebi a caixinha do Intrínsecos de janeiro e ela veio aqui muito bem embaladinha. Eu adorei essa ideia aqui do livro, né, embalado em jornal. Entre os itens desse kit tem o Moleskine, que todos os assinantes da Intrínsecos receberam. Tem aqui, né, marcador de ímã. Tem um card, né, um post com a capa do livro. Tem também aqui, então, né, mais um card, né, simulando uma das pistas da história. Tem também bottom. Tem o marcador do livro. Tem aqui a revistinha, né, que acompanha todas as edições e vai trazer informações sobre o livro, as informações mais diversas. Tem, é claro, a própria edição, né, do livro, seguindo, né, a coleção. Então, no caso, cada um dos livros recebe uma cor diferente, forma um arco-íris nas estantes. Recebi da editora Planeta 3 livros diferentes, um deles O Que o Sol Fez com as Flores, da Rupi Kaur. Então também mais uma coletânea da autora, li Outro Jeito de Usar a Boca no ano passado e eu adorei, quero poder ler esse assim que possível. Recebi também As Horas Vermelhas, que é um livro também que eu tô muito curiosa pra fazer a leitura. Ele também vai trazer uma espécie de distopia próxima nos Estados Unidos. Aqui no caso, o aborto novamente voltou a ser considerado ilegal, fertilização in vitro foi proibida e uma emenda constitucional passou a dar para embriões direitos de vida, liberdade e propriedade. E através dessas modificações a gente vai conhecer a história de 5 mulheres diferentes que foram bastante afetadas por todas essas medidas. E eu recebi também Querido Vizinho, da Penelope Ward, que é uma autora que eu tô com bastante vontade, né, de conhecer. Aqui no caso a gente vai conhecer a história de uma protagonista que depois dela ter terminado o namoro dela,
ela vai acabar se apaixonando pelo vizinho, num momento em que ela gostaria de não se apaixonar por ninguém. Da editora Astral Cultural, eu recebi As Estrelas Entre Nós. Aqui no caso a gente vai conhecer a história de uma garota que ela cresceu entre militares e a partir de um determinado momento ela quer distância desse mundo, ela quer distância dessas pessoas. Só que bem no momento em que ela vai ter um problema ali com a família dela, ela vai acabar conhecendo justamente um militar que vai mexer com ela, com as emoções dela. E o livro está sendo sorteado no Top Comentarista lá no blog, eu tô deixando o link aqui embaixo para quem quiser saber mais informações sobre como participar. Com a editora Pipoca e Nanquim eu também recebi 2 livros que estão maravilhosos. Um deles é o Beowulf. Beowulf é uma lenda, é uma história que é passada de séculos a séculos, e aqui a gente tem a criação, né, desses autores e ilustradores, né, então um deles traz o roteiro, outras ilustrações. As edições da Pipoca e Nanquim são sempre extremamente primorosas. E o outro é o 5 por Infinito, que é um dos quadrinhos de ficção científica mais aclamados da história. Ele foi originalmente publicado há mais de 50 anos e agora saiu finalmente, então, uma edição definitiva que compila os 20 quadrinhos originais da série. Tem texto de apoio, texto do autor, informações biográficas. Então o livro também tá lindo e muito completo. Pra quem não sabe, eu sou agenciada pela Increase, então a agência literária, e a gente realizou em dezembro um amigo secreto entre a gente, e eu ganhei de presente 3 livros. Esse mês foi o mês da Jojo Picou, então além do livro Tempo de Partir, né, que eu já mostrei que eu recebi de parceria, eu recebi outros 3 livros da autora que foram um presente, então, da Dani Assis, que foi quem me tirou. Entre os livros ela me enviou A Menina de Vidro. Aqui no caso a gente vai conhecer a história de uma família em que a garota nasceu com um problema nos ossos, então ela é extremamente frágil e eles têm que ter um tratamento constante com ela. Acontece que a família já tá quase falindo por conta, né, de todo o tratamento que eles precisam dedicar a ela, até que os advogados da família dão uma sugestão que eles processem a obstetra que cuidou da mãe durante a gravidez, por ela não ter conseguido diagnosticar a doença precocemente a ponto de que a mãe pudesse fazer um aborto. E aí ela se vê dividida entre a questão: se ela levar o caso adiante e conseguir ganhar, ela vai ter o dinheiro para poder continuar cuidando da filha. Só que se ela fizer isso, ela vai ter que não só processar a obstetra e melhor amiga dela, mas também dizer pro júri que ela preferiria que a filha dela jamais tivesse nascido. O outro livro é o 19 Minutos, que vai contar a história de um adolescente que sofria bullying ali na escola e que um dia, depois de toda a reclusão, leva uma arma pra escola, abre fogo contra todo mundo e acaba matando 10 pessoas. Uma das possíveis testemunhas para esse caso é a garota de quem ele foi melhor amiga, só que essa menina ela não consegue se lembrar de nada do que aconteceu e vão surgir também todos os dilemas aqui no caso sobre o quanto é possível conhecer ou não alguém. Vai falar da fragilidade dessas relações também. E por último, A Menina que Contava Histórias traz uma protagonista que trabalha em uma padaria e faz todos os dias os pães e bolos ali para tentar fugir da solidão da vida dela e lidar com o luto pela morte da mãe dela. Até que ela vai conhecer no grupo de luto que ela frequenta um idoso que vai começar a frequentar também a padaria que ela trabalha e vai surgir uma amizade entre eles. Acontece que um dia esse idoso vai revelar pra ela que ele foi membro de um grupo nazista na Alemanha durante a época da guerra e por isso ele pede que ela o ajude a morrer. E aí ela vai ter que lidar com as mais diversas questões. Se ela ajudar o idoso, ela vai ter que lidar, né, com questões éticas, morais, legais. Ao mesmo tempo, ela, como sendo neta de uma sobrevivente do Holocausto, se pergunta o que ela vai estar fazendo. É vingança? É justiça? Cabe a ela fazer isso ou não? Minhas compras foram já livros pra faculdade. Já sei, então, alguns dos livros que eu vou ter que ler pra esse semestre. E pra quem viu meu vídeo falando sobre o curso de letras, uma das perguntas que me fizeram foi sobre se eu estudava livros contemporâneos. Eu falei que era difícil, que isso não acontecia. E justamente nesse semestre, meu professor optou pra gente estudar literatura americana contemporânea. Então os livros que eu comprei foram já, né, pensando pro curso. Um dos livros que a gente vai estudar são Os Lança-Chamas, da Rachel Kushner. Aqui no caso a gente vai conhecer a história de uma mulher que ela chega em Nova York na década de 1970, pensando em transformar em arte a paixão que ela tem por motocicletas, e ela vai se reunir com um grupo de artistas que vão fazer ela passar por uma espécie de educação sentimental. Só que em meio a essa vida dela lá, ela vai passar por uma traição que vai fazer com que ela se veja envolvida com membros de movimentos radicais e pertencendo então ao submundo da clandestinidade. Outro livro também é o 1004, que também vai se passar em Nova York. Aqui é uma Nova York que está sofrendo com diversas tempestades, problemas no clima, e justamente quando o protagonista é diagnosticado com uma doença rara e descobre que ele vai ter pouco tempo de vida, ele também
recebe por adiantamento um dinheiro muito grande para um livro que ele ainda não escreveu, e ele também recebe o pedido da melhor amiga dele, pedindo ajuda dele para que eles possam conceber um filho dos dois. Entre outros presentes que eu recebi também em dezembro, eu recebi da Clive, a minha amiga linda, o presente que ela me enviou no meu aniversário, mas que a Saraiva acabou atrasando o pedido e chegou só agora em dezembro. Entre eles estão A Redoma de Vidro, que é o único romance da Sylvia Plath, também vai se passar em Nova York, com uma jovem que vai chegar tendo todas as oportunidades e talvez vivendo um momento que seria o auge da vida dela, só que isso vai servir como um gatilho para o desenvolvimento de crises depressivas que vão fazer com que ela repense, né, toda a vida dela. Outro livro foi A Moradora de Whitefell Hall, da Anne Brontë. Então a Anne Brontë é a única das irmãs Brontë que eu ainda não li nada, e esse livro ele é considerado bastante à frente, né, do seu tempo, por trazer uma protagonista que tomou as rédeas da situação e escolheu viver por si só. Aqui, no caso, a protagonista, ela chega pra morar com o filho numa nova casa, o vizinho dela vai se interessar ali por ela e ela esconde alguns segredos do passado, até que ela vai permitir que esse vizinho leia o relato dela e ele vai começar a descobrir tudo aquilo que ela passou, inclusive o casamento abusivo, que fez então com que ela abandonasse o marido e fosse reconstruir a própria vida. Lembrando que a gente tá falando do século XIX, então tudo isso é um tanto quanto à frente do seu tempo. Do Cássio Bida eu recebi outros 2 presentes que eu também tô bastante curiosa pra fazer a leitura. Um deles é O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, que foi um livro que ganhou Jabuti em 2008, recebeu diversos prêmios brasileiros, né, nesse ano, e vai trazer a história então de um casal, vai trazer a história de um homem em que teve a vida bastante modificada a partir do momento do nascimento de seu filho, porque esse filho nasceu com síndrome de Down. E aqui a gente não vai ter simplesmente as dificuldades envolvidas, né, na vida da criança, mas todas as mudanças que isso traz na vida do pai. E também ele me presenteou com O Menino da Rua Lá de Cima, que vai trazer a história de uma bailarina que após uma queda no palco vai ter a chance de trazer algumas modificações ali pra vida dela. Ela lida também com as próprias cicatrizes, ela tem uma relação tanto quanto controversa com a fé, e a vida dela vai ser bastante modificada quando ela conhecer um garoto e o cachorrinho dele, e vai desenvolver uma estranha relação ali com eles, que vai fazer também com que ela questione esse aspecto da fé na vida dela. Também recebi um mimo da Ingrid do Travessuras Literárias. A Travessuras Literárias está disponível no Instagram e eu tô deixando no box o link pra vocês poderem conferir. A Ingrid é quem confecciona os marcadores, ela me enviou esse magnético de Gilmore Girls que eu amei, me enviou esses outros também de Harry Potter, então tem a Hermione, tem o Harry, todos eles então, né, com essa coisa fofa na ponta que eu adoro. Tem esse também de Gilmore Girls com a Rory. Ingrid, eu amei tudo, muito obrigada pelo envio. Recebi também um presentinho de Natal muito lindo de uma pessoa muito querida, que é a Ivana. Ela me enviou nessa necessaire que eu amei todos esses mimos. Tem essas washi tapes lindas, super decoradas. Tem também essa caneta que eu adorei, que é daquelas de ponta bem fina. Tem aqui o cartãozinho dela. Tem adesivo de gatinho que eu amo. Tem post-it de gatinho. E esse caderno que é lindo, eu adorei porque ele tem folhas pautadas, coloridas e em branco. E como em todos os anos, eu recebi um cartão de Natal da Lindsay Leão, que me enviou também imã magnético da Luca Marcadores. Eu amei, Lindsay. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.